Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Na Ucrânia, explosões lançadas por mísseis e drones russos atingem a capital Kiev e outras cidades do país. Autoridades da capital confirmam que a Rússia lançou dezenas de mísseis e drones em uma segunda noite de bombardeios intensos. Alerta! O chefe da ONU emite um SOS mundial pela rápida elevação do Oceano Pacífico em uma cúpula de ilhas. Em Brasília, o presidente Lula recebe os atletas de diferentes modalidades esportivas que participaram dos Jogos de Paris. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirma que os incêndios florestais foram cessados. Você vai ver a biografia dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. E no bloco de economia, os destaques econômicos do Brasil. O Jornal Mundial começa agora. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, informou nesta segunda-feira que não há mais focos ativos dos incêndios florestais que devastaram milhares de hectares no estado de São Paulo, embora o alerta se mantenha devido ao temor de uma reativação do fogo. Autoridades anunciaram nesta segunda-feira que não há mais focos ativos dos incêndios florestais que devastaram milhares de hectares no estado de São Paulo. A informação foi confirmada pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, à Globo News. Desde quinta-feira foram registrados 2.700 focos e mais de 40 municípios entraram em estado de alerta máximo. Tarcísio acrescentou que as Forças Armadas e os bombeiros continuam em operação para evitar o reinício das chamas, que queimaram mais de 20 mil hectares, com a previsão de retorno do tempo seco após 2 dias de chuva. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado de São Paulo vive o pior mês de agosto em termos de incêndio desde o início dos registros, em 1998, com mais de 3.480 focos identificados. O número é mais do que o dobro do total do ano passado. Mais de 90% dos incêndios no estado foram causados pela ação humana, o que surpreendeu as autoridades. Tarcísio avaliou os danos em mais de R$1 bilhão e informou que 3 pessoas foram detidas em flagrante em relação aos incêndios. Para especialistas e autoridades, a forte seca que afeta atualmente grande parte do Brasil e é parcialmente provocada pelas mudanças climáticas explica a rápida propagação dos incêndios, a maioria de origem criminosa e para fins agrícolas. Fora de São Paulo, os incêndios estão em níveis alarmantes no Pantanal e quebraram recordes na Amazônia Legal. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, lançou nesta terça-feira um SOS mundial em uma cúpula de ilhas do Pacífico, onde apresentou um relatório que revela uma elevação acelerada do nível do mar na região. As ilhas do Pacífico, pouco povoadas e com pouca indústria pesada, geram menos de 0,02% das emissões globais anuais de gás carbônico. No entanto, este conjunto de ilhas vulcânicas e atóis de coral está cada vez mais ameaçado pelo nível dos oceanos. Nesta terça-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, apresentou um relatório que revela uma elevação acelerada do nível do mar na região. Distintos representantes da mídia, estou em Tonga para emitir um SOS global, Salvem Nossos Mares, sobre o aumento do nível do mar. Uma catástrofe mundial está colocando este paraíso do Pacífico em perigo. Os níveis médios globais do mar estão subindo a taxas sem precedentes nos últimos 3.000 anos. Desde a década de 1990, a Organização Meteorológica Mundial monitora os mareógrafos instalados nas praias do Pacífico. O informe divulgado por esta organização de monitoramento climático revela que o nível dos mares subiu 15 centímetros nos últimos 30 anos em algumas partes do oceano. Segundo o relatório, a média mundial foi de 9,4 centímetros. O fenômeno desencadeado pela mudança climática afeta em grande escala as populações, economias e ecossistemas de toda a região sudoeste do Pacífico. Hora do bloco de economia.
Marcelo Marques traz os detalhes para a gente de como anda a economia brasileira. Marcelo, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice. Boa noite a todos que nos assistem. O dólar e o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, B3, operam com volatilidade nesta terça-feira, oscilando entre leves altas e baixas, ainda com o mercado repercutindo o tema de juros aqui e lá fora, mas com cautela por conta das tensões geopolíticas no Oriente Médio. No Brasil, expectativa para a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central do Brasil. Cotado ao cargo, ele estava em evento em Teresina, no Piauí, nesta segunda, quando foi chamado a Brasília pelo presidente Lula, do PT, para ficar de sobreaviso em caso de indicação oficial. Também nesta manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15, PCA 15, considerado a prévia oficial da inflação, subiu 0,19% em agosto, puxado pela alta nos preços da gasolina. O resultado veio com a linha com o esperado pelo mercado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, revogou nesta segunda-feira um decreto que incentivava a venda de refinarias da Petrobras. Dessa forma, o governo extinguiu o Comitê Técnico Integrado, CTCB, que tratava do processo de venda dos ativos. A decisão foi tomada em reunião do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, na manhã de ontem. A gente se vê logo mais na previsão. Gabriel. Obrigado pelos seus detalhes, Marcelo. Boa noite para você e até já na previsão. O presidente Lula teve um encontro nesta segunda-feira no Palácio do Planalto com cerca de 35 atletas brasileiros de diferentes modalidades esportivas que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris. O presidente Lula recebeu nesta segunda-feira no Palácio do Planalto um grupo de atletas brasileiros de diferentes modalidades esportivas que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris. Estava presente a campeã olímpica Bia Souza, ouro no judô, e outros medalhistas como Caio Bonfim, prata na competição de marcha atlética. Primeiramente, que foi uma honra poder trazer essa medalha de ouro para o Brasil. É lindo ver a emoção e fico muito feliz de poder passar um pouco do que eu senti, de toda aquela felicidade e gratidão para todos os brasileiros. Lula exaltou a participação da delegação brasileira. Eu quero dizer para vocês que eu estou orgulhoso de vocês, muito orgulhoso. Vamos marcar o dia de hoje como uma nova era na prática de esporte nesse país. Na França, o Brasil conquistou 20 medalhas. Foram 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. A seguir, as explosões lançadas por drones e mísseis russos atingem a capital Kiev, na Ucrânia. E espectadores se aglomeram para observar uma erupção vulcânica na Islândia. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta segunda-feira ajuda aos países vizinhos para derrubar drones e mísseis lançados contra o seu país, alvo de uma nova onda de bombardeios russos. As autoridades de Kiev confirmaram que a Rússia lançou dezenas de mísseis e drones contra o país em uma segunda noite de bombardeios intensos que deixaram pelo menos 4 mortos. Ao menos 7 explosões foram registradas nesta segunda-feira na capital ucraniana Kiev, em um momento de alerta nacional para possíveis ataques aéreos russos. Canais do Telegram informaram explosões em outras regiões do país, incluindo a cidade de Lutsk, no noroeste, onde autoridades anunciaram que um bombardeio atingiu um prédio de apartamentos. Os governadores das regiões de Odessa e Zaporígia, no sul, e de Kharkiv, no nordeste, também relataram explosões e determinaram que os moradores procurassem refúgio. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta segunda-feira ajuda aos vizinhos europeus para derrubar drones e mísseis lançados contra seu país. Це був один з найбільших ударів
Foi um dos maiores ataques, um combinado, mais de 100 mísseis de vários tipos e cerca de 100 drones Shaheds. E como a maioria dos ataques russos anteriores, este foi igualmente covarde, tendo como alvo a infraestrutura civil essencial. A maioria das nossas regiões foi atingida. Zelensky garantiu que os bombardeios provocaram várias mortes e deixaram muitos feridos, inclusive em áreas do oeste da Ucrânia, próximas a outros países europeus. O presidente ucraniano também pediu mais uma vez aos aliados do país que retirassem as restrições sobre o uso de armas de longo alcance que Kiev deseja utilizar para atacar o território russo. O exército ucraniano afirmou nesta terça-feira que as tropas de Moscou lançaram 91 dispositivos contra o seu território, dos quais conseguiram derrubar 60 drones explosivos Shahed e 5 mísseis de diferentes tipos. Essa é a segunda noite de bombardeios intensos que deixaram até agora pelo menos 4 mortos e 16 feridos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou o Kremlin de ter atacado a população civil e as infraestruturas do país. As mortes ocorreram nas regiões de Zaporizhia e Kryvyi Rih, no sudeste da ex-república soviética, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022. Durante a noite, jornalistas da AFP ouviram uma forte explosão em Kiev, provavelmente devido à interceptação de um projétil russo pelas defesas aéreas. A vida na capital voltou ao normal pela manhã e seus habitantes foram trabalhar como de costume, uma situação diferente do dia anterior. Na segunda-feira, centenas de pessoas se refugiaram em porões e no metrô para evitar ataques em larga escala de mísseis e drones russos às infraestruturas energéticas da Ucrânia. Alguns bairros de Kiev ainda estavam sem energia elétrica na manhã desta terça. Confrontada com repetidos ataques aéreos ao seu território, a Ucrânia intensificou nos últimos meses o bombardeio do território russo, especialmente das regiões fronteiriças. Também partiu para a ofensiva no início de agosto com uma incursão terrestre na região russa de Kursk para enfrentar tropas maiores e mais bem equipadas no fronte leste. Kiev garantiu nesta terça-feira que as suas tropas já controlam 100 cidades e 1.294 quilômetros quadrados de terra em Kursk, onde também capturaram 594 soldados russos. Hora de sabermos da previsão do tempo com Marcelo Marques. Boa noite, Marcelo. Oi, Alice. Boa noite para você. Gabriel, boa noite para você. A chuva terá acumulados baixos ou escassos nos próximos 10 dias na maior parte do Brasil. A região norte não está mais no período chuvoso do ano, que se denomina de inverno amazônico. Por isso, uma extensa área mais ao sul da região norte do Brasil terá nada ou pouco de chuva nos próximos 10 dias. As precipitações no período tendem a se concentrar mais no centro-norte do Amazonas, norte do Pará, Amapá e em Roraima. Na região nordeste, a instabilidade segue concentrada mais na costa, onde em alguns locais os volumes podem ser localmente altos. A chuva vai afetar a faixa costeira, principalmente dos litorais da Bahia até Pernambuco. Na maior parte do interior do Nordeste, o tempo seco predomina. No centro-oeste, o tempo seco será a marca na região, com escassez de chuva no período em todos os estados. Não há expectativa de chuva nos próximos 10 dias na esmagadora maioria dos municípios do Centro-Oeste. Goiás e Distrito Federal vão seguir sem chuva. No Sudeste, a tendência é a mesma, com exceção de áreas perto da costa em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quase todo o Sudeste do Brasil deve ter escassez de precipitação nos próximos 10 dias, com predomínio do tempo seco e sem registro de chuva. Na maior parte da região sul, os volumes de chuva devem ser baixos nos próximos 10 dias também. Em muitas cidades do centro para o norte do Paraná, pela proximidade com o centro-oeste e o sudeste sequer deve chover. Então vamos ver as mínimas e máximas em algumas capitais do Brasil para amanhã. Em Florianópolis, Santa Catarina, a mínima será de 10 graus e a máxima não passa de 19. Em Vitória, no Espírito Santo, mínima de 18 e máxima de 23. Em Salvador, na Bahia, mínima de 21 graus e máxima pode chegar aos 27. Em Goiânia, Goiás, mínima de 17 e a máxima será de 34 graus. E em Manaus, no Amazonas, a mínima será de 25 graus e a máxima também de 34. Uma boa noite a todos e até mais. Gabriel, Alice.
Muito obrigada, Marcelo, pelas suas informações. Até quinta-feira. O JM, nessa rodada de apresentação dos candidatos das principais capitais do país, traz hoje a biografia dos que concorrem à Prefeitura do Rio de Janeiro. A reportagem é de Caio Teles. Eduardo Paes. Em 1996, ele foi eleito vereador e 2 anos depois foi eleito deputado federal, cargo que ocupou por 2 mandatos consecutivos. No ano de 2006, Eduardo concorreu ao governo do Rio de Janeiro, mas perdeu a eleição. Paes foi prefeito do Rio de Janeiro entre 2009 e 2016. Voltou à prefeitura após vencer as eleições municipais de 2020. Ele migrou para o PSD em maio de 2021 e agora é candidato à reeleição como prefeito do Rio de Janeiro em 2024. Carol Esponza, Partido Novo. Tem 44 anos, advogada, mestre em políticas públicas e pós-graduada em economia. Integrante do executivo do Novo no Rio de Janeiro, Carol se elegeu em 2022 como deputada estadual mais votada do partido. Em maio deste ano, Carol foi anunciada como pré-candidata à prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2024. Em 22 de julho, o Novo oficializou Carol Esponza como candidata à prefeitura. Henrique Simonardi, PCO. 27 anos, é natural do Rio de Janeiro, é estudante de geografia e atua como redator do DCO. Em 2020, Simonardi foi candidato à prefeitura do Rio de Janeiro e também concorreu em 2022 a uma vaga na Câmara dos Deputados, mas não foi eleito. Simonardi foi confirmado como candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo partido PCO. Juliette Pantajona, UP. 32 anos, a líder do MBL-VFF, conhecida por estar à frente de organização de protestos, ocupações urbanas e defesa do direito à moradia. Ela ingressou na política ainda na adolescência ao se juntar à Associação de Estudantes do Rio de Janeiro. Atualmente, Pantoja ocupa o cargo de vice-presidente estadual do UP. Em 2022, ela concorreu ao cargo de governadora do Rio. Juliette Pantajona foi confirmada pelo UP como candidata à prefeitura. Ciro Garcia, PSTU, 67 anos, é graduado em Direito e tem doutorado em História. É filiado ao PSTU, partido do qual foi um dos fundadores. Garcia foi presidente do Sindicato de Bancários no Rio de Janeiro e ocupou o cargo de deputado federal pelo PT em 1996 e 1993. No ano de 2022, ele foi candidato ao governo do Rio de Janeiro. Além disso, ele já se candidatou à prefeitura do Rio de Janeiro em eleições de 2016 e 2020. Ciro Garcia foi confirmado como candidato à prefeitura. Marcelo Queiroz. Eleito deputado federal em 2022, Marcelo tem 39 anos, busca viabilizar sua candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Queiroz está em primeiro mandato nas câmaras dos deputados, é formado em Direito, atuou como advogado e entrou para a política em 2012, quando ele foi eleito vereador. Em 2018, ele foi eleito deputado estadual, assumiu cargos como de Secretaria de Ministério e do Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro e também de Agricultura na gestão estadual. É pós-graduado em Gestão de Projetos e tem mestrado profissional em Economia. Rodrigo Amorim, União Brasil. 45 anos, advogado e deputado estadual em seu segundo mandato. Em 2016, foi candidato à vice-prefeitura na chapa do encabeçado pelo atual senador Flávio Bolsonaro. Em 2018, foi eleito pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, embora seja aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoia a ex-candidatura do Ramagem. Amorim foi confirmado como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2024. Tarcísio Mota, partido do PSOL. Nascido em Petrópolis, Tarcísio tem 48 anos, deputado federal, formado em História, com mestrado e doutorado, foi professor na rede pública municipal de Caxias e professor da rede estadual de ensino. Mota também foi diretor estadual do CEP, ele ajudou a fundar o PSOL Carioca e atualmente é o presidente do diretório municipal. Foi candidato ao governo do Rio em 2014 e em 2018, ocupou o cargo de vereador por 2 mandatos, 2016 e 2022. Nas eleições de 2022, ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Tarcísio Mota foi confirmado como candidato a prefeito do Rio nas eleições de 2024, em convenção realizada pelo PSOL no último dia 1º de agosto.
Dezenas de espectadores estacionam o carro ao longo da estrada na Islândia para observar uma erupção vulcânica. É o 6º fenômeno do tipo neste local desde dezembro de 2023. Um espetáculo singular atrai centenas de pessoas na Islândia. Curiosos estacionam ao longo da estrada perto de Sudnúkakigar para observar a erupção vulcânica que começou na semana passada no sudoeste do país. É o 6º fenômeno do tipo no local desde dezembro de 2023, mas a primeira vez que é tão claramente visível. Ao mesmo tempo que seduz, o cenário inóspito causa apreensão. Então, inicialmente estávamos um pouco nervosos para vir observar. Lemos muito sobre como o governo estava monitorando para onde as coisas estavam indo e parecia que todo mundo estava realmente no controle. Por isso agora estamos muito animados. Não sei como dizer, é muito impressionante, é absolutamente incrível, é a melhor viagem que já fiz. O vulcão entrou em erupção na quinta-feira passada na península de Reykjanes, lançando lava quente para o ar a partir de uma longa fissura. A Agência Meteorológica da Islândia explicou que tentava calcular o tamanho da fenda. Provavelmente só se pode ver um espetáculo assim uma vez na vida e eu não esperava isso de jeito nenhum. Tivemos realmente sorte. É nosso último dia na Islândia. E é exatamente nesse momento em que você vê a erupção de um vulcão. É uma loucura inacreditável. A península de Reykjanes estava livre de erupções há aproximadamente 8 séculos, até março de 2021, quando a atividade vulcânica ressurgiu. Desde então, estes fenômenos têm sido recorrentes e levaram os vulcanologistas a alertarem para uma nova era de atividade sísmica no local. A Islândia conta com 33 vulcões ativos, o maior número em um país da Europa. Impressionante e perigoso, hein? É verdade. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e siga a nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Boa noite, até quinta-feira. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.